Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, essencial para quem estuda direito penal. Vamos falar sobre a aplicação da lei penal brasileira. Como é que a gente sabe quando uma lei vale e onde ela tem poder? Parece básico, né? Mas tem um monte de detalhe aí. Nossa ideia é justamente desmistificar essas regras sobre tempo e espaço da lei penal. Exatamente. Olá a todos. E entender isso é crucial, sabe? Dá uma segurança jurídica enorme. Porque o direito penal define o que é crime, qual a pena. Mas, na prática, surgem as dúvidas. E se a lei mudar? Qual eu aplico? E se o crime acontece, sei lá, parte aqui, parte fora do Brasil, onde nossa lei alcança? Pois é. As respostas para isso estão principalmente lá no Código Penal, nos primeiros artigos, do primeiro ao 12, mais ou menos. E, claro, na nossa Constituição Federal, né? O famoso artigo 5º tem coisa importante lá também. Legal. Então, vamos começar como dizem, descascar esse abacaxi. Começando pela questão do tempo. Imagina a situação. Alguém comete um crime hoje. Semana que vem, o Congresso aprova uma lei nova sobre esse crime. E aí? Qual lei vai pegar a pessoa? Antiga ou a nova? Ótima pergunta para começar. A regra geral, o princípio que manda nisso é o famoso tempus regit actum. Ah, o latim. Sempre ele. O que significa isso na prática? Significa que a lei que vale é a lei do tempo em que o crime foi cometido. Ela que rege o fato. Isso está ligado diretamente a uma garantia fundamental que está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso XL, e também no primeiríssimo artigo do Código Penal. É o princípio da irretroatividade da lei penal. E retroatividade. Quer dizer que a lei não pode voltar no tempo, é isso? Se a lei nova for mais dura, criar um crime novo, aumentar uma pena, ela só vale dali para frente. Entendi. Protege quem agiu sob a vigência de uma lei, digamos, mais branda, né? Exatamente. Garante previsibilidade, ninguém pode ser pego de surpresa por uma lei pior que não existia na época do ato. Mas, e sempre tem um mas no direito, né? Haha, sempre. Qual é a exceção aqui? A grande exceção, e que também é uma garantia super importante, é a seguinte: se a lei nova for mais benéfica para o réu, aí sim ela retroage. Ela volta no tempo para alcançar fatos anteriores. Ah, então se a lei nova for melhor, ela se aplica mesmo a crimes cometidos antes dela entrar em vigor. Sempre. É a chamada Lex Matur, ou lei mais benigna. E olha que interessante. Ela retroage mesmo que a pessoa já tenha sido condenada e esteja cumprindo pena, mesmo com o trânsito em julgado. Nossa, mesmo depois de tudo decidido? Sim, o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal é claríssimo quanto a isso. Se surgir uma lei que diminui a pena, por exemplo, essa redução tem que ser aplicada. Ou um caso ainda mais forte, se uma lei nova simplesmente deixa de considerar aquele ato como crime. Como assim? O ato deixa de ser crime? Exato. É o que a gente chama de abolitio criminis. A lei nova abole o crime. Nesse caso, todos os efeitos penais da condenação desaparecem. É como se a pessoa nunca tivesse cometido aquele crime, para fins penais, claro. Uau! Isso mostra uma preocupação grande com a justiça, né? Mesmo depois do processo ter acabado, o Estado reconhece que a visão sobre aquele ato mudou. Precisamente, mostra que o direito penal não é estático, ele acompanha a evolução da sociedade, dos valores. Se a sociedade, através do legislador, entende que algo não merece mais punição ou merece uma punição menor, essa nova visão deve prevalecer. Faz todo sentido. E tem mais alguma situação especial sobre essa questão do tempo? Você mencionou o artigo 3º do Código Penal. Ah, sim, bem lembrado. O artigo 3º trata das leis temporárias e excepcionais. Leis temporárias. Tipo aquelas criadas para a Copa do Mundo ou para uma situação de calamidade. Que já nascem com data para acabar. Isso mesmo. Ou leis excepcionais, que valem enquanto durar uma situação anormal, como uma pandemia, por exemplo. Para essas leis, a regra é diferente. Elas são ultrativas. Ultrativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas continuam produzindo efeitos, continuam sendo aplicadas aos crimes cometidos durante a sua vigência, mesmo depois de terem sido revogadas ou de ter acabado o prazo ou a situação excepcional. Então, mesmo que a lei já tenha morrido, ela ainda pode ser usada para julgar alguém que cometeu o crime
enquanto ela estava viva. Perfeito. A ideia é evitar que a pessoa cometa o crime perto do fim da vigência da lei, apostando na impunidade. Se o ato foi praticado sob a égide daquela lei temporária ou excepcional, é ela que vai reger o julgamento, mesmo que depois ela saia do sistema. Entendi. É uma exceção à regra geral da retroatividade da lei mais benéfica, então. Porque a lei posterior ou a ausência de lei seria mais benéfica, mas não se aplica. Exatamente. É uma exceção justificada pela própria natureza temporária ou excepcional da norma. Ok, acho que a questão do tempo ficou mais clara. Mas aí surge outra dúvida. Para saber qual lei aplicar, a do tempo do crime, como a gente define quando o crime aconteceu? Porque, né, às vezes a pessoa faz uma coisa num dia e o resultado só acontece dias, semanas depois. Pensa num envenenamento lento ou num golpe pela internet que demora para ser descoberto. Excelente ponto. Como definir o tempo do crime? Existem teorias para isso, mas o Brasil fez uma escolha clara no artigo 4º do Código Penal. A gente adota a teoria da atividade. Teoria da atividade. O que ela diz? Ela diz que o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão, não importa quando o resultado aconteceu. Ah, então o que vale é o momento em que a pessoa agiu, ou deixou de agir se for omissão. Exatamente. No exemplo do tiro que você deu antes, atirou hoje. A vítima morre semana que vem. Para a lei penal brasileira, o crime aconteceu hoje, no momento do disparo. É a lei de hoje que vai valer, em princípio. E por que essa teoria? Tem alguma vantagem? Tem sim. Ela traz mais segurança para o agente. Ele sabe que vai ser julgado pela lei que estava em vigor quando ele decidiu agir. Fica mais claro qual era a regra do jogo no momento da conduta dele. Se a gente usasse a teoria do resultado, por exemplo, poderia acontecer de a lei mudar entre a ação e o resultado e ele ser pego por uma lei que nem existia quando ele agiu. A teoria da atividade evita isso. Entendi. Simplifica as coisas e foca na conduta da pessoa. Clareou bastante essa parte do tempo. Agora, vamos mudar de assunto. Para o espaço. Onde a nossa lei penal tem poder? Onde ela manda? É só aqui dentro das fronteiras do Brasil? Boa. A regra principal aqui é o princípio da territorialidade, está lá no artigo 5º do Código Penal. Basicamente, a lei penal brasileira se aplica a qualquer crime cometido no território nacional. Território nacional. Isso inclui o que exatamente? Só o chão que a gente pisa? Não, não. É bem mais amplo. Inclui, claro, o solo, mas também o nosso mar territorial. Que são aquelas 12 milhas náuticas da costa, né? Isso. E também o espaço aéreo correspondente a esse território terrestre e marítimo. E tem mais. A lei brasileira também se aplica a crimes cometidos a bordo de embarcações e aeronaves brasileiras, se forem públicas ou a serviço do governo brasileiro. Vale em qualquer lugar do mundo onde elas estejam. Qualquer lugar. Mesmo num porto estrangeiro. Sim. Se for um navio da Marinha, por exemplo. Ou um avião da FAB. Entendi. E se for um navio ou avião privado com bandeira brasileira? Aí depende. Se estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente fora do território de outro país, a lei brasileira também se aplica. Mas se estiverem em território estrangeiro, num porto ou aeroporto de outro país, aí, em regra, aplica-se a lei desse outro país. Certo. Então, a ideia central é: aconteceu em casa, segue a regra da casa. Um estrangeiro que comete um furto aqui no Brasil, por exemplo, vai responder pela lei brasileira. Perfeito. Essa é a regra geral. Territorialidade. É a manifestação da soberania do Estado dentro de suas fronteiras. Mas, como sempre, imagino que existam exceções, né? Situações em que a nossa lei vai buscar um crime cometido lá fora. Com certeza. É o que chamamos de extraterritorialidade da lei penal brasileira. Está prevista lá no artigo 7º do Código Penal. São situações excepcionais, claro, mas importantes. E que situações são essas? Quando a lei brasileira se aplica fora do Brasil? O artigo 7º divide em duas categorias principais: a extraterritorialidade incondicionada e a condicionada. Incondicionada. Quer dizer que a lei brasileira se aplica de qualquer jeito, sem precisar de nenhuma condição extra. Exato. São crimes que o Brasil considera tão graves, que afetam interesses tão importantes, que a nossa lei se aplica independentemente de qualquer coisa. Por exemplo,
Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ou contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos estados, do DF, dos municípios. Tipo o falsifica-moeda brasileira lá fora. Ah, crimes que atingem o próprio Estado brasileiro, né? Faz sentido querer punir mesmo que ocorram fora. Isso. Genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, também entra aí. Nesses casos, a pessoa vai ser julgada aqui pela lei brasileira, mesmo que já tenha sido julgada ou até absolvida lá fora. Entendi. E a extraterritorialidade condicionada? O que precisa acontecer para ela valer? Bom, como o nome diz, ela depende de algumas condições. São outros crimes também relevantes, mas que exigem um certo vínculo a mais com o Brasil ou que o sistema internacional funcione. Por exemplo, crimes que o Brasil se comprometeu a reprimir por tratado ou convenção internacional, ou crimes praticados por brasileiro lá fora. Um brasileiro que comete um crime comum em outro país. Isso. Nesses casos, para a lei brasileira poder ser aplicada aqui, precisam se cumprir algumas condições que estão lá no parágrafo 2º do artigo 7º. E quais são essas condições? São várias. Primeiro, o agente tem que entrar no território nacional. A gente não julga revelia nesses casos. Ok, a pessoa tem que estar aqui. Segundo, o fato também tem que ser considerado crime lá no país onde foi praticado. É a chamada dupla incriminação ou dupla tipicidade. Ah, é importante isso. Se lá não for crime, o Brasil não pune. Exato. Terceiro, o crime tem que ser um daqueles para qual a lei brasileira autoriza a extradição. E, por fim, o agente não pode ter sido absolvido lá fora, nem ter cumprido a pena lá. E também não pode ter sido perdoado lá ou a pena está extinta pela lei de lá. São bastante condições, né? Sim, mostra que a extraterritorialidade condicionada é mais excepcional mesmo. Precisa de um alinhamento maior de fatores para acontecer. Certo. Então temos a territorialidade como regra e a extraterritorialidade incondicionada e condicionada como exceção para buscar crimes lá fora. Mas e aquela situação que a gente comentou antes? Um crime que começa num lugar e termina em outro. Tipo, alguém manda uma carta-bomba daqui para a Argentina. Ou o contrário, manda veneno de lá para cá. Onde se considera que o crime aconteceu para fins de aplicar a lei? No lugar da ação ou no lugar do resultado? Questão para fechar esse quebra-cabeça. Para definir o lugar do crime, o Brasil adota outra teoria no artigo 6º do Código Penal. Não é a da atividade que a gente viu para o tempo do crime. Ah, não. Qual é a teoria para o lugar, então? É a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Ubiquidade? Quer dizer que o crime está em todo lugar ao mesmo tempo? Tipo isso? É quase isso. Para a teoria da ubiquidade, o crime é considerado praticado tanto no local onde ocorreu a ação ou omissão, quanto no local onde o resultado aconteceu ou deveria ter acontecido. Ah, então vale os dois lugares. O lugar da conduta e o lugar do resultado. Exatamente. No seu exemplo do veneno enviado da Argentina para o Brasil e a vítima morre aqui, pela teoria da ubiquidade, o crime foi praticado tanto na Argentina, local da ação de enviar, quanto no Brasil, local do resultado morte. E qual a vantagem disso? Por que não escolher um lugar só, como fizemos com o tempo do crime? A vantagem é ampliar a possibilidade de punição e evitar a impunidade em crimes à distância ou transnacionais. Se a gente usasse só a teoria da atividade para o lugar, no exemplo do veneno vindo da Argentina, o crime teria sido só lá. Talvez o Brasil não pudesse julgar. Se usasse só a teoria do resultado, no exemplo da carta-bomba enviada daqui para lá, o crime teria sido só lá. Talvez o Brasil também não pudesse punir quem enviou daqui. Entendi. A teoria da ubiquidade permite que ambos os países, o da ação e o do resultado, possam, em tese, considerar o crime ocorrido em seu território e aplicar sua lei. Resolve muitos problemas práticos, né? Resolve sim. Facilita a cooperação internacional e a repressão de crimes que cruzam fronteiras. É uma teoria bem pragmática para o lugar do crime. Vale o momento da ação ou omissão. Para a lei aplicável no tempo, tempus regit actum, com retroatividade da lei benéfica. Por lugar do crime, teoria da ubiquidade. Vale tanto o lugar da ação ou omissão quanto o do resultado. E para a lei aplicável no espaço, territorialidade como regra, com exceções de extraterritorialidade. É isso. Exatamente. Você resumiu brilhantemente os pontos principais que a gente discutiu. Bastante informação, mas acho que conseguimos organizar bem as ideias.
Juntando tudo isso, então, qual seria digamos, a grande mensagem por trás de todas essas regras de tempo e espaço na lei penal? Qual o propósito maior disso tudo? Olha, a grande mensagem é de garantia e de limite ao poder de punir do Estado. Essas regras, tanto as de tempo quanto as de espaço, não são meros detalhes técnicos. Elas são, na verdade, garantias fundamentais para o cidadão. Garantias como? Primeiro, a irretroatividade da lei penal mais gravosa e a retroatividade da lei benéfica garantem que ninguém vai ser punido com base numa lei que não existia ou era mais branda na época do fato. Isso traz segurança, previsibilidade. Segundo, as regras de territorialidade e extraterritorialidade definem claramente onde o braço do Estado brasileiro pode alcançar. Elas delimitam o poder punitivo no espaço. Evitando que o Estado saia aplicando a lei penal dele em qualquer lugar, de forma arbitrária. Precisamente. São limites essenciais para um Estado de direito. Elas buscam evitar arbitrariedades, proteger a liberdade individual e assegurar que a aplicação da lei penal seja feita de forma justa e previsível. No fundo, é sobre limitar o poder para proteger a liberdade. Muito claro. Fica evidente que dominar esses conceitos de aplicação da lei penal no tempo e no espaço é fundamental para entender como o sistema funciona, né? E quais são os nossos direitos perante ele. Sem dúvida alguma. É a base para entender todo o resto do direito penal. E, sabe, pensando nisso tudo, me ocorre uma reflexão final. Talvez uma provocação para quem nos ouve. Opa, manda aí. Com essa nossa realidade cada vez mais digital, globalizada, crimes que acontecem no ciberespaço, transações financeiras instantâneas cruzando o globo, redes criminosas que atuam em vários países ao mesmo tempo, como será que essas teorias clássicas, pensadas numa outra realidade, né, como a teoria da atividade para o tempo, a da ubiquidade para o lugar, como elas dão conta de responder os desafios desses novos tipos de crime? Boa pergunta. Será que as noções tradicionais de lugar do crime, ou até mesmo tempo do crime, ainda fazem sentido para um crime cometido inteiramente online, por exemplo? Onde foi a ação? Onde foi o resultado? É um desafio enorme para o direito penal contemporâneo adaptar esses conceitos ou talvez criar novos para lidar com essa complexidade toda, né? Fica aí a reflexão. Excelente ponto. Para a gente continuar pensando, com certeza. Essa fronteira entre o físico e o digital realmente embaralha muitas coisas. Bom, acho que por hoje conseguimos cobrir bastante terreno sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Espero que tenha sido útil para todo mundo que está aí na batalha dos estudos. Com certeza foi uma ótima conversa. São temas densos, mas essenciais. Verdade. Então, ficamos por aqui nesta edição do Concurseja. Muito obrigado pela sua companhia e pela aula. Eu que agradeço o convite e a troca de ideias. E para quem nos acompanha, não deixem de conferir os outros materiais e cursos lá no canal Concurseja. E claro, esperamos vocês na nossa próxima discussão. Até lá e bons estudos!